Narrador bíblico, na voz de Luan Burcar. Versão Almeida século XXI, Ara. Leitura de hoje, Livro de Gênesis, capítulo 3. Olá, irmãos. Estamos ingressando agora no terceiro vídeo dessa série aí. Nós iremos ler a Bíblia todos juntos aqui nesse canal. Esse registro ficará aqui enquanto a internet existir, para todos poderem acessar. Acredito que hoje a informação ela precise ser disseminada nos meios que nós temos disponíveis, e uma vez que a sociedade está tão acelerada, Deus colocou no meu coração o ministério de gravar no meu pouco tempo do dia aqui, separar meus 30 minutos para estar com os irmãos aqui em leitura, mas não se resumir a uma narração. Também ser ungido pelo Espírito Santo a ponto de poder derramar sobre vós revelações que o mesmo gera em mim. Irmãos queridos, se faz necessário agora, introduzindo o capítulo 3, que nós falemos sobre o que vivemos na nossa leitura do capítulo 1 e o capítulo 2, que foram anteriores. Quem não assistiu o vídeo ali do capítulo 1 e 2, eu recomendo fortemente, tá, que vocês façam essa leitura também. Afinal de contas, é uma leitura que é complementar, ao que nós estamos lendo agora. Então, aqueles que não leram vão ficar um pouco desconectados, vamos dizer assim, do nosso momento bíblico aqui. Então, só para introduzir aqui, capítulo 1, nós falamos aqui dos primeiros movimentos de Deus, através da voz, da palavra, Nós vimos aqui que tudo ele dizia e acontecia, Era pelo dizer que as coisas se faziam. Isso mostrando o poderoso poder do nosso Senhor, onde nós, humanos, precisamos dos braços do nosso Pai, só precisa da palavra, Tamanha pureza e poder de criação que o Criador tem. Então, primeiro capítulo é basicamente o Senhor falando tudo o que Ele fez, basicamente não, é completamente isso, tudo que Ele fez até o sexto dia, onde Ele abençoa o sétimo dia no capítulo 2 já, e aí a gente inicia a criação do homem, da mulher, e agora a gente vai entrar numa parte que eu acho extremamente fundamental e delicada para entendermos o verdadeiro princípio do Evangelho e o motivo da existência da própria Bíblia, a palavra sagrada, o motivo da vinda de Cristo, o motivo da morte e ressurreição de Cristo. E realmente a maturidade do Evangelho ela está aqui em Gênesis 3, e se vocês me acompanharem aqui, a gente vai ser ricamente abençoado. Então, vos convido agora, como de praxe, que nós possamos entrar no nosso momento de oração. Acompanhe-me, por favor. Ungidos aqui pelo Espírito Santo, orando para que o poderoso Pai venha até nós, queime-nos como brasa, aqueça nossa consciência, nos dê clareza, discernimento em cada movimento, em cada palavra aqui que chegará até os nossos corações, que encontre em nós terreno fértil para a semeadura daquilo que precisa crescer em nós. Ó Pai poderoso, por favor, decapita todo tipo de pensamento que não vos é útil, que não nos é útil, tudo aquilo que está como erva daninha corroendo a nossa santificação, nosso processo de aproximação e intimidade com o Pai. Por favor, Pai, nos ajuda tirando a lama dos nossos olhos para que nós possamos ver com clareza aquilo que o Senhor quer retirar aqui nesses capítulos, nessas leituras de todos os dias que nós fazemos, Pai. Que nós possamos estar inclinados a entender o verdadeiro Evangelho, Pai. O Evangelho do Senhor, um Evangelho de verdade, um Evangelho que não é de púlpito, um Evangelho que não é de cobrança de valores, um Evangelho que não é sobre aparências, um Evangelho que não é sobre palestras, mas sim sobre verdade, sobre quebrantamento, um Evangelho sobre Cristo, Pai.
um evangelho sobre tudo que Ele fez por nós, por que Ele fez por nós. Que nós possamos estar aqui completamente abertos ao entendimento. Traga-nos revelações, tanto a mim que estou aqui narrando e comentando nesse momento, Pai, nesse canal, mas também aos meus irmãos, cada um deles que estão ouvindo, que poderão interagir nos comentários dizendo as revelações que chegarão até eles, Pai. Eu tenho certeza que haverá mover de Deus aqui. Haverá mover de Deus aqui não só nesse momento, nas consciências de todos, na consciência coletiva daqueles que ouvem, mas também nas vidas dessas pessoas. Eu creio na fé completa no Espírito Santo e nas obras que Ele faz, que todos aqui terão as vidas transformadas no fim dessas leituras, onde nós terminaremos a Bíblia juntos. Eu creio, Pai. Eu creio mesmo, porque eu vi acontecer e verei de novo. Amém. Queridos, após esse momento de oração, estamos preparados aqui para a leitura do Evangelho de Cristo. Aqui nós estamos falando sobre a tentação e a queda, né? E vamos lá, capítulo 3, acompanhe-me, por favor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: Porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal.
Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o fim do capítulo 3. Uau! Queridos, vamos começar aqui, né? Eu fiz algumas anotações sobre o que a gente pode falar. Eu tenho avançado bastante aqui nos estudos para conseguir trazer um conteúdo bem encorpado para vocês, algo diferente do que a gente vê por aí, até em cultos ou na própria internet, né? Trazendo uma coisa substancial mesmo. E eu quero falar com você sobre essa serpente. Quem que é essa criatura, né? Como eu já disse para vocês, eu não falo, né, a língua aí hebraica, mas eu tento trazer aqui para vocês a tradução, né, e até a palavra para a gente ter um entendimento maior, né? A palavra serpente, ela vai ser conhecida aqui no hebraico como Nahash, né? Nahash, algo assim. E isso é muito importante para nós, porque nós vamos entender aqui o que essa palavra implica. Mas eu também quero trazer outra palavra importante, que é a palavra Arum. Arum, ela vai representar astuto relacionado a essa serpente, né? Então, quando fala-se aqui a serpente era o mais astuto, está falando Nahas Arum, né? Essa serpente astuta. Mas Arum também é nu. E isso é importante porque faz um trocadilho. Onde no capítulo 2, versículo 25, fala sobre a nudez. O que está dizendo aqui, né? Há um propósito do autor falar isso. É como se dissesse assim: a astúcia da serpente deixou o homem vulnerável. Isso é incrível, né? E tem algo muito mais interessante que a gente pode entender sobre essa serpente. Quero que vocês aprofundem o entendimento do que está sendo dito aqui. Primeiro, a serpente é o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E aí ela diz à mulher, né, que o que Deus falou, né, não vai comer de nenhuma árvore do jardim, foi isso que Deus falou, né? E aí entra esse diálogo que a gente já leu. E tem algo aqui que é importante da gente entender, tá? Eu vou lá na frente, nós vamos passar aqui, senhores e senhoras, nós vamos passar aqui para a condenação da serpente, tá? Versículo 14, me acompanhe, por favor. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Será maldita. Gente, quando Deus fala que ela vai ser maldita, ele está amaldiçoando, perfeito? E maldição é uma mudança de estado. E aí ele declara a maldição. Entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Queridos, vocês conseguem entender o que está falando aqui? Não conseguem? Eu ajudo vocês a entender o que eu estou querendo levar à luz aqui para os senhores. Alguns teólogos defendem uma linha que eu também concordo, que é a de que Satanás, enquanto serpente dita aqui no começo do capítulo 3, ele era na verdade o dragão, bípede ou quadrúpede, né? Mas o que nós entendemos é que a anatomia dessa criatura, né, era diferente. Ele tinha provavelmente pernas, uma criatura ereta e imponente também. Porém,
Deus amaldiçoa essa criatura, dizendo que ela rastejará, andará sobre o ventre, rastejará, né, e comerá pó todos os dias da vida. Gente, se a serpente fosse como a gente conhece hoje, no começo desse capítulo, na hora que foi falar com Eva, vocês acham mesmo que Deus amaldiçoaria ela para ela continuar sendo da mesma forma? Não. Né? Para mim isso aqui é muito claro e é por isso que eu defendo com tanta veemência os teólogos que dizem que realmente há algo aqui, né? Há um conteúdo esquecido, ocultado, né? E realmente Satanás aqui está como dragão. Essa serpente astuta, ereta, imponente, aqui é o dragão. Só que aí Deus vai e condena, e ainda fala, ó, vou pôr inimizade entre você e a mulher, a descendência dela, ela vai te ferir a cabeça e você o calcanhar. O que está falando aqui, gente, de ferir cabeça e calcanhar? Vou puxar aqui para vocês, ó. A serpente, ela foi rebaixada ao chão. Ela sofreu a humilhação máxima. Aqui vai ter uma palavra muito famosa, né, da época, no versículo 15, que é proto-evangelium, que é inimizade entre a descendência. O calcanhar ferido ele representa sofrimento, mas a cabeça ferida ela representa golpe fatal e definitivo. Ou seja, Satanás vai fazer a gente sofrer, vai fazer os filhos de Eva sofrerem, mas o que nós vamos fazer? O que a descendência de Eva, que somos nós, vamos fazer com Satanás é um golpe fatal e definitivo. Então, numa leitura cristã aqui, nós estamos falando que Cristo é ferido na cruz. É o calcanhar. Mas ele destrói o poder do mal. Aí é o golpe fatal na cabeça, né? E aí nós temos aqui que o que começa no jardim do Éden termina no jardim do túmulo vazio, aonde o nosso Cristo se tornou ressurreto. Sobre a mulher, nós temos dois campos atingidos, né? Vamos falar sobre as maldições depois. Agora eu quero falar sobre a tentação. Eu só precisava ir com a serpente lá na frente para mostrar para vocês tudo o que está escrito em um versículo. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a tentação, né? O que estava em jogo na tentação? Não era apenas comer uma fruta, é uma autonomia moral que a gente está falando aqui. Nós estamos diante de uma tentação de sereis como Deus, né? Ou seja, se decida por si só sobre o bem e o mal. É o livre-arbítrio, né? E aí, conhecer aqui é a palavra iada, tá? E nós temos 3 leituras possíveis: autonomia moral, conhecimento sexual e até onisciência divina. E as 3 podem coexistir. Não há restrição de qual caminho que isso pode ir, ou se é um ou outro, ou se são todos. Então, importante entendermos isso. Outro ponto importante aqui, senhores, é a questão da morte. Certamente morrereis. Aqui nós estamos falando do que Deus falou para Adão, né? E nós estamos falando do que a serpente falou, não vão morrer não, né? Só que aqui eu quero acentuar para os senhores o tanto que a serpente é astuta, né? Vamos lá. Nós vamos entender a morte aqui, gente, como morte da separação de Deus. Por quê? Porque Adão não morre fisicamente na hora que, nem espiritualmente, né? Deus não tira a vida de dentro dele ali, que é o sopro, e nem fisicamente, ele não volta ao pó imediatamente. Então é necessário entendermos que essa morte é uma morte de cortar a relação com o pai. Uma vez que o pai é puro, o ser humano era puro, conectado a esse pai,
e aí ele conhece o bem e o mal, ele se torna como o pai, conhecedor do bem e do mal. A coisa fica desconexa, né? E aí vamos lá. Morrer aqui, então, nós estamos falando desse infinitivo absoluto, uma certeza total, né? Mas dentro desse contexto de separação do divino. Adão vive 930 anos, ou seja, não foi uma morte imediata fisicamente. O primeiro sinal de morte do texto é quando eles se escondem de Deus. Nós estamos aí no versículo 8. Né? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então há uma vergonha aqui, né? Primeira vergonha aí do pecado humano. E aí nós temos as 3 dimensões da morte no capítulo, tá? Nós vamos ter aí de 8 a 10 falando sobre a morte espiritual, que é imediata. O que nós estamos falando aqui? A desconexão. Imediatamente já se esconderam no 8. Aí no 9, Deus está procurando Adão, que ele nunca tinha saído da presença de Deus, mas aqui ele pela vergonha, ele toma a decisão de sair. Quantas vezes, pela vergonha, nós achamos que devemos sair da presença de Deus, quando devemos o procurar mais ainda, né? Mas aí o homem vai e responde, provavelmente muito acanhado aqui, eu ouvi sua voz, tive medo, porque eu estava nu, por isso que eu me escondi. Então aí você tem a morte espiritual, onde o homem começa... O homem se corrompe, né? O homem se corrompe. O pecado aí entrou, né? E ele começa a perceber a maldade das coisas, que não existia antes. Antes ele e a Eva estavam de frente um para o outro, nus, e eles estavam de boa. Então, interessante isso aqui. E aí vem a morte progressiva também, né, gente? A deterioração, que é o retorno do pó, descrita no versículo 19. Do suor do seu rosto você vai comer o pão até que você retorne à terra, porque você foi tirado dela e você é pó, e a ele você vai retornar. Aqui é muito legal porque Deus está lembrando ao homem, né, a fragilidade dele, né, a vulnerabilidade dele. Falando, você não era ninguém, né, você virou alguém porque eu quis que você virasse, mas é pó, né, você foi tirado da terra e você vai voltar para ela. E aí, né, nós vamos ver mais para frente que é justamente por Adão ter sido tirado da terra que Deus condena a terra, né? É muito interessante as condenações, as maldições. Nós vamos chegar lá, vocês vão ver. E nós temos a física também, que é eventual genealógica, que a gente vai ver mais pra frente. A árvore da vida é o bloqueio de Deus aqui para não eternizar a corrupção. Isso é muito legal, gente, porque às vezes as pessoas podem ler a Bíblia e falar, nossa, mas Deus é ruim, né? Poxa, tava lá, aí erraram e tudo, é um erro só. E aí ele já bloqueou, amaldiçoou todo mundo, falou que vai suar para ter as coisas e tudo. E ainda bloqueou da árvore da vida pra gente não ter nem chance de viver eternamente. Aqui eu achei muito legal, porque esse estudo aqui que eu fiz, ele apresentou uma versão teológica que aponta que Deus, na verdade, não amaldiçoa o homem quando ele o tira do jardim, né? O que ele está fazendo ali para não deixar ele consumir da árvore da vida, atingir a vida eterna, é bloquear, né, o ser humano para ele não ficar eternizado na corrupção. Olha que lindo isso, gente. A gente às vezes julga, né, as coisas sem saber, muitas vezes. E na verdade Deus estava ali só cuidando do ser humano. Mais uma vez. Então não é misericórdia, não punição. Não só punição, tinha punição também. E aí a serpente diz que não vamos morrer, né? Ela não estava errada sobre morte física, mas ela errou sobre o que é morte. Na verdade, eu não considero nem que ela errou, né? A minha percepção é mais de que ela usou a astúcia, né, dela com as palavras
para um objetivo dela, que era justamente separar o homem de Deus, né? E conseguiu, né? A certo ponto. Nesse momento, conseguiu. Aí que nós vamos falar das 3 maldições. Foi outro tópico que eu anotei aqui. Tem uma ordem da transgressão e uma ordem do julgamento, e elas são iguais, né? Então a transgressão começa na serpente, passa para Eva e depois vai para Adão. E a ordem do julgamento também é a serpente, a Eva e Adão. Cada maldição vai atingir o ponto de identidade de cada ser. E aí nós falamos já sobre a maldição da serpente. Quem quiser retornar aí é só voltar um pouquinho no vídeo. Mas vamos falar aqui das mulheres e, da mulher, né? E do Adão, ou das mulheres e dos homens. É passível de entender dessa forma. Na mulher, 2 campos são atingidos, gente. A maternidade e a relação com o marido, né? Então você vai ver aqui, ó. E disse para a mulher, no versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás os filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Então, nós temos aqui uma relação de desgaste entre marido e mulher, né? E uma relação de sofrimento na concepção da maternidade, né? Dos filhos. E aqui a gente pode aprofundar um pouquinho. Desejo é a palavra tessugá, né? do hebraico aqui, e justamente significa algo como uma inclinação compulsiva, né? E aí nós vamos ter uma coisa muito interessante aqui, que a dinâmica do casamento, ela fica quebrada. E aí os desgastes, né, começam a aparecer justamente porque o relacionamento entre homem e mulher começa a ser o espelho da dinâmica do pecado. Então, os ossos dos meus ossos, que é a igualdade original, agora se torna tensão e domínio, né? Não é uma prescrição divina, é uma descrição da consequência. A queda corrompeu a relação. Então você aí que está com sua esposa, você aí que está com seu marido, tendo problemas no casamento, saiba que, né, o pecado, né, lá atrás, o pecado primordial, ele gerou realmente essa corrupção na relação entre nós, né, casais. Então, a tensão e domínio tomaram lugar a esse aspecto de osso dos meus ossos aqui, que gerava igualdade. Então, hoje a mulher, a gente está vendo essa onda feminista, né? É justamente isso, a mulher olhando e falando: nossa, o homem, né, tá me dominando, não quero mais isso. E essa onda, né, de lutar contra aquilo que Deus designou aqui como a maldição do casal, né, onde o homem deve dominar a mulher, né, acaba gerando toda a tensão do mundo moderno. Nós estamos falando aqui só de teologia, nada de ideologia. A diferença de teologia para ideologia, além de algumas palavras aí no começo, algumas letras, né, no começo da palavra, é que um tem baseamento científico e o outro é só ideia infundada na cabeça. E aqui nós vamos falar de Adão também. Adão, a maldição cai sobre a terra, não cai sobre Adão diretamente. E isso é preciso. Olha que interessante, né, gente? Eu falei ali que havia uma dinâmica aonde a condenação ela é sobre aquilo do qual se originou. Então, nós podemos falar assim que Adão, né, ele veio da terra, então a maldição foi na terra. A mulher, ela veio de Adão, então a maldição foi em relação à relação dela com Adão e a descendência dela. Vai ser tudo com dor, né, os partos e tudo. E a serpente, né? Aí que é legal, gente. Olha que lindo isso aqui. Lindo no bom sentido. É lindo entender isto. Mas é péssimo que seja verdade. A serpente, irmãos, ela tem a maldição dela sobre o quê?
sobre ela mesma. Por quê? Porque a serpente não é chamada Satanás, o anjo Lúcifer caído? Então pega essa revelação, sim. O anjo caído, ele encheu-se de si mesmo e se equiparou a Deus para ser expulso do paraíso, dos céus. Foi expulso dos céus. Mandou, exércitos, convenceu exércitos atrás de rebelião no céu e caiu junto com 1/3 dos anjos. E essa serpente está aqui. Está aqui no princípio da criação humana. E essa serpente está ali. E na hora que a maldição vai cair sobre ela, Deus fala assim. Vou ler de novo, vale a pena. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isto? Será maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e você o calcanhar. Então, Deus rebaixa, aquilo que já estava abaixo. Imagina, Lúcifer, o anjo de glória no céu, altíssimo, se enche pra caramba de orgulho de si mesmo, a ponto de achar que pode ser como Deus, maior do que Deus. E aí sofre a queda do céu, que imagina, gente, o que deve ser o céu? A gente aqui pode só imaginar, imagina como é que não será. Aí ele sofre a queda do céu, já está aqui embaixo, super rebaixado, e aí ele vem aqui e faz mais besteira, e aí Deus vai e humilha ele mais ainda, bota ele no chão para comer pó. Gente, na boa, a cobra, a serpente, a condenação que está sendo colocada aqui, de rastejar, passar o ventre no chão para comer o pó. E aí você pensa o seguinte, isso é pior do que um inseto. É uma condenação pior do que ser um inseto, porque o inseto tem as patas, ele pode andar para alguns lugares, enfim, existe uma certa... É menos humilhante. É menos humilhante você não ter braços no mundo onde todos os animais têm eles, pelo menos os animais da terra, Então, é muito humilhante. É muita vulnerabilidade, é muita humilhação. E eu vejo esse cuidado de Deus em deixar Satanás nessa posição de condenação elevada, rastejando mesmo, sendo bem humilhado. E mais do que isso, Você só chega no calcanhar do ser humano, da minha criação. Mas o ser humano, ele vai chegar na sua cabeça. É fantástico, formidável isso daqui. Agora, vou continuar aqui falando sobre essa questão da relação de Adão com a terra, que era uma relação de harmonia, de cultivar e guardar a terra. Vocês se lembram, no capítulo 2 foi lido isso. Agora é uma resistência e luta a relação, Então mudou ali, onde ele vai ter que ter suor para ganhar. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. E disse ao homem, versículo 17: porque deu ouvido à tua mulher e comeu da árvore que te ordenei para não comer, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você vai comer dela todos os dias. 18. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. 19. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Olha, no meio de tanta condenação aqui desses versículos, na tentação e na queda, eu ainda vejo muito cuidado de Deus. Primeiro a gente viu aquele cuidado de tirar o ser humano da possibilidade dele ser corrompido para sempre. Então, Deus tira ele daquele ambiente onde naquele estado, se ele consumisse a árvore da vida, ele seria eternamente corrupto. E aqui nós temos um outro cuidado aqui muito legal, que é o seguinte: do suor do seu rosto comerás o pão, até que tornes a terra. Oh meu Deus, glória a Deus por isso, Senhor. Vocês conseguiram entender? Até que tornes a terra.
pois dela foste tirado, do pó, e ao pó retornarás. O que está falando aqui? É que, tá bom, a gente tem uma condenação, tem uma maldição violenta sobre todos nós, mas na hora que nós estivermos retornando à terra, essa maldição cai. E nós vamos ver durante todo o livro, né, da palavra de Deus aqui que não é tão simples, né? É necessário uma redenção, uma crença no Senhor Jesus, porque a aliança foi quebrada e é Ele que restaura a aliança quebrada. Então, isso aqui é só um princípio, mas há uma mensagem de esperança inicial aqui já. Quando você retornar à terra, essa maldição acaba, né, de trabalho. Mas aí acredito que nós estamos falando também de coisas diferentes, né? Uma coisa é a sua maldição de trabalho na terra acabar. A outra é a sua condenação, né, pelas decisões que você tomou na vida, né? Se você assumiu Cristo como seu Salvador, se você creu, se você entregou a vida, se você se batizou, se todas essas coisas realmente, né? Se você se tornou nova criatura na mão de Deus, se fez barro para as obras serem feitas na mão do olheiro, todas essas coisas, queridos, né? Nós temos que avaliar tudo isso para que realmente nós possamos falar que não iremos para um lugar de condenação, ainda que sem a maldição. E aqui, queridos, nós vamos falar sobre as vestes de pele. Eu achei isso aqui muito legal também. A veste de pele é o primeiro sacrifício, né? Esse casal ele faz aventais de folhas. Então, Adão e Eva, né? Ele vai fazer aventais de folhas primeiro. É uma solução humana, frágil, insuficiente, né? Vocês concordam comigo que é algo que, para quem não estava preocupado com a nudez antes, aí o que vai acontecer aqui, né? Eles vão perceber que estão nus quando os olhos são abertos. Esses olhos são simbólicos, né? Não que os olhos antes não eram abertos, mas ali eles tiveram o conhecimento, né, realmente de que eles estavam nus e que aquilo era ruim. E aí fizeram para si esses aventais, né? E agora a gente vai falar das vestes de pele, né, que foi o que Deus fez, capítulo 3, versículo 21, né? Deus faz veste de pele. Então, após o pecado, né, o pecado primordial conhecido aí na teologia, Deus faz a veste de pele, que é uma solução divina, que exige a morte. Nós estamos falando aqui do primeiro sacrifício animal, né, vamos dizer assim, onde teve que morrer uma vida para haver, né, a provisão para o homem já. E nós temos aí a semelhança muito grande com o que vai acontecer ali com deixa eu lembrar aqui, com Abraão, né? Na hora que ele vai levar o filho para o sacrifício, e aí é colocado um cordeiro, né, para morrer no lugar, né, do filho de Abraão. Então, aqui nós temos uma mensagem simbólica muito poderosa, onde o pecado exige uma morte no seu lugar. E isso é muito profundo. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o que eu penso sobre isso, um desenvolvimento teológico aí. Mas vamos avançar aqui que já eu volto nisso. Então, para existir a veste de pele, um animal morreu. E quem matou? O próprio Deus. Então, Deus age como sacerdote antes de qualquer lei sacrificial existir. Então, antes da gente estar falando aqui de qualquer lei humana, né, Deus já estabeleceu uma lei sacrificial. O agir do sacerdote. Então, o pecado exige uma morte para cobrir para cobri-lo, né? Para cobrir o pecado. Esse é o padrão que se estabelece. Então há um paralelo com Gênesis 22, onde Deus provê o cordeiro no lugar de Isaac,
né? E aí o padrão começa aqui, vai ter lá em Hebreus 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Né? O primeiro capítulo de Gênesis 3, 21. Então, nós temos aí a conexão bíblica, que é algo incrível, né? Então, aqui uma coisa que não pode passar é que o ser humano não trouxe o animal, Deus providenciou. Aqui algo também forte, né? Esse capítulo está muito extenso porque ele é muito poderoso. O nome de Eva é dado após o julgamento. E Eva, como mãe, né, como vida, como raiz, viver. Só para vocês entenderem, o nome de Eva em hebraico é Hawa, né, que significa raiz, viver. Adão chama a mulher de vida após a morte ser anunciada. Então, quando Deus condena a humanidade, Adão chama a mulher de vida. Né? Quando há condenação de morte, Adão chama a mulher de vida, como promessa, resposta de fé. Né? Então, muito interessante isso também. Mostra a conexão de Adão com a sua mulher. E, poxa, isso aqui faz-nos pensar muito, tá? E nós temos aqui versículo 22 falando do plural, né? Tornamo-nos como um de nós, versículo 22, onde fala aqui que o homem tornou-se como um de nós, né? Não é um erro gramatical, né? Nós temos 3 leituras, é um plural majestático, né? Um conselho divino e uma prefiguração trinitária. Eu, pessoalmente, acredito que vá muito mais dentro da área trinitária, né, que qualquer outra dessas ideias, porque nós estamos falando aqui do Pai, Filho e Espírito Santo, que estavam juntos em unidade desde o princípio. E é isto. Aqui nós vamos falar dos querubins, né, também. Muita gente acha que querubins são anjinhos, bonitinhos e tudo. A Igreja Católica contribuiu muito com isso, mas não. A Bíblia vai mostrar eles como criaturas híbridas, guardiãs, né? Tem aqui algumas referências aqui que eu pessoalmente não consegui compreender muito bem, mas fala-se algo como a Lamassu assírio e esfinge egípcia. Foi uma busca aqui na internet que eu fiz e está aqui esse dado. E nós vamos ter esses querubins aparecendo no tabernáculo e no templo de Salomão, guardando o espaço sagrado. Então, querubim não é nada fofo, viu, gente? É um guardião. E aí ele bloqueia a árvore da vida, que é igual à misericórdia de não eternizar a nossa corrupção. Queridos, que leitura, quanta revelação aqui e como é bom a gente estar junto para viver essas revelações, né? Eu não sei vocês, mas eu saio daqui outra pessoa nesse momento e eu oro para que a vida de vocês seja muito abençoada por cada um dos entendimentos aqui. Se você não tiver entendido, dá um tempinho, depois volta nesse vídeo. Creio que tem muita revelação aqui para muitas pessoas. Eu não imaginava que esse capítulo era tão poderoso, confesso. Mas quando a gente se prontifica a estudar ao invés de ler, as coisas tomam proporções muito maiores. Bom, vocês já conhecem, esse é o canal Narrador Bíblico. Eu agradeço o tempo juntos aqui, foi um tempo de muito, muito crescimento para todos, tenho certeza. Se gostou, deixa um like aí bacana, um curtir. Se gostou mais ainda, compartilha com amigos, com familiares. Vamos alcançar mais vidas aí com a palavra de Deus. E se você acha interessante ter essas palavras aí diariamente na sua vida, se inscreva no canal. Eu estou regularizando aí para postar todos os dias. Atualmente, pelo menos 3 vezes na semana vocês vão estar vendo o conteúdo aqui. Mas quero que vocês saibam que aqui não tem objetivo nenhum, de fama, de lucro. Meu objetivo aqui é alcançar vidas para o Senhor.
E todo o ganho que nós tivermos aqui nesse canal, e eu oro para que realmente nós ganhemos muito dinheiro, será revestido, né, será revertido para a sociedade. Né? Nós investiremos muito em tráfego pago para esse canal crescer, para mais pessoas conhecerem e também um dia espero estar retornando isso para a sociedade como obras, né? Porque é para isso que nós somos chamados, para espalhar o Evangelho e realizar as obras que o Senhor nos direciona através dos nossos dons. Muito obrigado, tá, gente? É com muito carinho que eu agradeço mesmo a cada um que ouviu até aqui e que está acompanhando esse canal. Beijo no coração.